Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Hoje é dia 27 de outubro de 2019, um domingo. Um domingo de sol, 25 graus, temperatura interna. São 9 horas. Enfim, estou procurando me adaptar aqui, fazer vídeos, né? Estou assim aprendendo, vamos dizer assim, né? E o assunto que eu trato principalmente nas redes sociais, que eu comecei há 8 anos a divulgar, é sobre a espiritualidade, principalmente. Então, o que acontece? Em 1988, eu comecei a estudar uma mensagem do Grau, um livro de autor, Abidrushim. E eu já tinha, na época, uns 27 anos, já tinha passado por muitos ensinamentos, né, procura espiritual, que procurasse ir um pouco além dos ensinamentos religiosos estabelecidos, né? Eu sou de família cristã, né? Católica, não praticante. Mas enfim, eu achava sempre um pouco estranho, assim, né? Essa questão bíblica, as pessoas. Eu nunca tive sintonia com esse tipo de crença, né? Então eu procurei assim outras informações, assim, primeiro um pouco com esoterismo, enfim, procurava ter lia revistas, Planeta, uns livros, né? Mas foi a partir de 1988 que eu comecei a ler, comprei muitos livros, né? A Mensagem do Grau, literatura de Rosales von Sass, e também Rosales von Sass, literatura do Grau. E aí eu percebi que era aquilo que eu precisava mesmo, que minha alma, meu interior ansiava, né? As respostas, né? Foi um período que eu trabalhava por conta, né? Artista plástico, fazia exposições. 4 anos antes, em 1984, eu expunha na feira de Praça Carlos Gomes, uma feira de arte, né? Arte e artesanato em Campinas. Na época era uma região bem central. Atualmente essa feira está lá no Centro de Convivência Cultural. E lá a gente fazia muito contato, né? Nos sábados, né? É um público muito grande. Aliás, até queria comentar um pouco. Naquela época ainda não tinha o aeroporto de Guarulhos, né? Internacional. Então os voos internacionais, o principal aeroporto internacional
do estado de São Paulo era Viracopos, em Campinas. Então lá tinha muitos turistas internacionais, né? E então tinha essa característica, né? Campinas, né? Público, né? Depois que inaugurou Guarulhos, é, os voos internacionais foram praticamente todos para lá, né? E Viracopos, agora ele recuperou, enfim, com voos domésticos, enfim, ele é muito localizado, né? Então, e aeroporto de cargas, mas naquela época tinha muito turistas, né? Então eu fazia muito do Brasil, de outros países, enfim. Então era um público bem interessante, né, para o artista plástico, enfim. Mas eu conheci uma pessoa que era membro da Ordem do Graal. Me parece que essa pessoa ainda continua sendo membro, né? Então ele falou da mensagem do Graal, né, em 84. E até emprestou um pouco a mensagem, eu li um pouquinho, né? Mas eu estava naquela muito ocupado com meu trabalho de arte e também estava na linha mais esotérica, né? Então, assim, eu percebia que tinha alguma coisa especial, mas naquela época acabei não estudando, né? Em 84, isso já tem quanto? 35 anos. Já são 35 anos. Bom, mas eu comecei a comprar, porque os livros da Ordem eles são muito, quer dizer, ainda são muito bem impressos, e também, como é uma entidade, eu diria, filantrópica, né? Mas ela é uma entidade não lucrativa, né? Que ela visa divulgar a mensagem do Graal, e então ela vive dos própria colaboração dos seus integrantes, né? Então então os livros são realmente mais assim mais acessíveis, vamos dizer assim, pelo menos em geral assim dos livros do mercado, né? Então na época eu tinha uma seção de um grande supermercado, hipermercado em Campinas, que tinha uma boa seção de livros, né? Hoje parece que os hipermercados diminuíram, né, a quantidade de livros, mas naquela época é, tinha uma seção de livros, porque não tinha internet, quer dizer, então as pessoas, bancas de jornais, enfim, as pessoas compravam mais, né? Mas enfim, e tinha muito desses livros do Graal. Aí eu fui comprando, sem ler, né? Porque na época eu comecei a comprar em 86, eu comprava assim de monte, 10, 20 livros, né? Bom, aí aconteceu que em 88 teve uma época mais propícia para mim ler os livros, né? E o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a ler assim, muito mesmo, né? Peguei um período, acho que uns 6 meses. Li assim. Eu morava na casa dos meus pais, num quintal gostoso. E, enfim, pegava aí uma cadeira espreguiçadeira, coisa e tal. E ficava lendo. Lendo assim, horas seguidas, né? Média assim, 4, 5 horas por dia, né? Mensagem do Graal, literatura do Graal, Rosério Gonçalves, né? E aí foi a primeira vez, né, que eu comecei a entender, compreender e perceber que era aquilo mesmo, né, que eu procurava, né? Então eu fiquei, acho que no total cerca de um ano assim, lendo intensamente. Depois em janeiro, me parece que foi em janeiro de 89, isso já tem uns 30 anos, eu resolvi ir lá na sede da Ordem do Graal, né, no Embu das Artes.
Na época, parece que eu procurei esse antigo conhecido, né, que apresentou a, a mensagem do Grau. Só que ele, naquela época ele estava afastado da Ordem do Grau. Depois ele retornou tal, e continuou. Que eu saiba, continuou. Eu não tenho mais contato com ele, mas me parece que ele continuou. Mas ele, como estava afastado, ele acabou não. Ele estava, enfim, não estava muito assim. Não sei se ele continuava a ler ou não, mas o fato é que ele não conseguiu me dar mais informações a respeito da, da própria organização, né? Ordem do Grau na Terra, coisa e tal. Então eu cheguei a procurar uma convocada. Eu soube da pessoa que vendia, colocava os livros, né, em livrarias, coisa e tal. Então eu soube do endereço, contato dessas pessoas, e, enfim, estive lá liguei, ela me recebeu na casa dela, né, tal, me deu algumas explicações, e, enfim. Deu explicações como que é a sede da Ordem do Grau, coisa e tal, e ficou nisso, né. Aí eu resolvi ir. Eu morava num bairro em Campinas, uns 3 quilômetros do centro. Então eu tive que ir no sábado, né? Porque não tinha carro, e também até hoje não tenho carro, né? Eu não tenho vida simples, não vejo necessidade de ter carro, né? E aí eu peguei o ônibus bem no sábado, né? Para ir nas devoções aos domingos, acontecia às 10 horas. Mas para chegar lá teria que pegar 4 conduções. Porque a primeira é o ônibus de Campinas, do bairro até a rodoviária, depois da rodoviária até o terminal Tietê, em São Paulo. Lá pegar o ônibus até Embu das Artes. Na época chamava Embu só. Depois que o nome da cidade, os moradores decidiram colocar o Artes, né? Então é uma cidade que tem muitos artistas, enfim, uma cidade um tanto histórica, né? E eu já conhecia o Embu das Artes, né? Mas nunca tinha contato. A Ordem do Graal ela também não fica próximo ao centro de Embu, né? Fica uns 3 quilômetros mais ou menos. Inclusive para chegar até a sede, pegam ainda acho que um trecho de talvez 1 quilômetro de terra, né? Então não é um lugar muito acessível não. Mas enfim, aí eu teria que pegar 4 conduções. E depois, chegando em Embu, ainda tem um ônibus, tem que pegar um táxi ou então um ônibus para chegar próximo aonde está a sede da Ordem do Graal. Avenida 9 de setembro, não, 7 de setembro, 29.000, enfim. Aí eu fui no sábado, passei, andei lá na cidade, muito boa a cidade. E aí eu fui no hotel, passei a noite no hotel e na manhã seguinte peguei um táxi, conversei com o motorista de táxi, ele deu algumas informações, falou que o pessoal da ordem, muito educado, muito pessoal, sempre andando muito bem, com ternos, né, tal. Agora ele comentou, né, mas eu sou católico, né, então para mim é algo um pouco estranho, né, tal, né. Ele falou assim para mim, né, mas enfim.
Estive lá, conheci a Dona Roseles, a escritora. Cheguei um pouco cedo, né? Antes das 10. E teve um... Mas eu não estava nem muito preparado, né? Porque eu queria só conhecer. Não tinha levado terno, né? Tem que ter terno, coisa e tal, né? Tem que... Mas eu queria só simplesmente chegar lá. Olhar um pouco como que é a região, tentar conversar com alguma pessoa, né? E na época tinha um senhor, né? Que é interessante que quando eu cheguei lá, estava um pouco cedo, né? Era, acho que umas 9 horas, coisa assim. Tinha também um rapaz que ele era do Rio Grande do Sul, mas ele estava fazendo um curso de Química, me parece que em São Carlos. E ele estava um pouco mais preparado que eu acho que tinha levado pelo menos uma gravata, coisa assim, né? Mas aí quando começou a aparecer o pessoal, né? Assim, as pessoas, né? Muitos os adeptos, né, da mensagem do Graal moram lá em Embu das Artes mesmo, né? E próximo a essa sede da Ordem do Graal. E aí começaram a chegar, né? As pessoas já preparadas, com terno e gravata, coisa e tal, né? E aí teve um casal, apareceu já um senhor e tal, muito, muito simpático, né? Parece que ele era libanês, coisa assim, como assim. Ele já, um senhor já aposentado e tal, né? Mas aí ele percebeu que eu e o outro rapaz estavam meio despreparados. Então ele falou, vamos lá em casa, eu coloco aí um terno e tal. Então é interessante, né? Que às vezes encontra pessoas assim mais simpáticas, enfim, né? Isso são diversos tipos das pessoas. Mas é tão interessante, né? Que ele me levou, ele morava perto lá, né? Não, vamos aqui no carro, vamos lá em casa, a gente coloca aí um terno, enfim, eu nem sabia colocar gravata, né? Então ele colocou a gravata em mim e tal, para poder participar da devoção, né? Da devoção matinal. Então ele mostrou tudo lá, a ordem do grau, apresentou para Dona Rosélia, né? Ela já é uma pessoa já idosa, né? Devia ter uns 82, 83 anos. Mas eu sei que eu fiquei muito bem impressionado com todo aquele lugar, né? Muito, muito bonito, muita natureza, né? Devoção, isso foi muito marcante para mim, né? E, enfim, esse senhor até depois, né? Ele depois da devoção, tudo, né? Ele me parece que é isso, ele levou eu e outro rapaz, né? Lá para casa, a esposa dele ofereceu um lanche, coisa e tal, porque eles iam almoçar lá em São Paulo, né? Eles costumavam, tinham o hábito de, depois da devoção no domingo, eles iam lá para São Paulo, né? Assim, sei lá, fazer um almoço lá em família, coisa e tal, né? Então, eu e o rapaz tínhamos que ir lá para o terminal Tietê, né? Eu ia voltar para Campinas e o outro rapaz ia para São Carlos. Então ele nos levou lá, até a Praça da Sé, me parece. Até a praça. Não sei se é uma estação do metrô, acho que foi isso. E, enfim, aí retornamos, né? O rapaz pegou o ônibus para São Carlos, eu peguei para Campinas e retornamos para o interior de São Paulo. Mas enfim, eu estou contando assim de uma forma simples, assim, a questão, porque isso marcou muito, né? Agora, depois disso, eu continuei lendo os livros do Graal, mas eu também tinha lido aquele livro da Roseiras von Sass, que fala Revelações Inéditas da História do Brasil. Fala a questão de Brasília, coisa e tal. Eu já conhecia isso sobre Brasília, eu fazia parte da Eubiose, uma espécie de escola esotérica em Campinas, que falava muito sobre isso, né?
estudei em 82, 84, cheguei até a ser membro dessa escola, né? E aí eu já conhecia Brasília, porque um desses membros da Biose tinha um certo contato com ele, e em 87 ele morava lá, né? Ele era de Campinas, mas ele foi trabalhar lá, coisa e tal. E aí eu passei uns dias lá em Brasília, ele mostrou Brasília um pouco para mim, coisa e tal, né? Eu gostei muito da cidade, né? Eu tive essa ideia de passar um período lá em Brasília. Então, em março de 89, eu deixei a casa dos meus pais, os livros também do Grau, né? Tinha levado, engraçado, do percurso, eu tinha comprado uma passagem de trem. Naquela época tinha um trem que é de Campinas para Brasília. O percurso dele era mais lento, ele demorava, acho que, um pouco mais de um dia, né? E parece que era isso, umas 24 horas, uns 26 de percurso. Mas eu gosto de trem, né? Não tinha muita pressa, a passagem era um pouco mais em conta do que de ônibus. E o trajeto do trem, ele pegava um pouco a área rural, né? Tem uma paisagem diferente. Então ela descansa a vista, né? Que mais? Eu me lembro também que eu pegava muito, ia de trem quando tinha, né? Na época década de 80 mais, né? Que eu usava trem, né? De Campinas a São Paulo, né? Por causa justamente disso. Mas eu fazia muita curva, o percurso era mais longo, demorava mais, mas tinha essas vantagens. Era mais em conta do que de ônibus, passagem de ônibus, e fazia um trajeto pela área rural, né? É diferente, né? Bom, enfim, aí eu cheguei em Brasília, contatei novamente esse amigo lá da Biose. Aconteceu que eu encontrei emprego, né? Eu trabalhava na área de desenho publicitário, desenho gráfico, né? Eu iniciei essa profissão em 1978. Fiquei trabalhando, acho que em alguns lugares, né? Em agência de propaganda, gráficas, e também estive no Maurício de Souza, em São Paulo, em 81. Fiquei lá quase um ano. Eu era desenhista, fazia mais um estágio, né? Mas depois aí eu fiquei um tempo, foi muito bacana. Mas depois eu quis partir para artes plásticas também, né? A partir de 82 eu comecei a fazer exposições. Né? Fiquei nessa atividade de artista plástico também, intercalando, né? Como desenhista, de publicitário, de gráfico, né? Mas eu fiquei como artista plástico, expondo, de 82 com certa regularidade, até 2002, produzindo, né? Foi uns 20 anos, mais ou menos. E consegui bastante. Foi um trabalho que eu fiquei satisfeito com a parte criativa, né? Assim, mas assim, em termos assim, comerciais, assim, de profissionais, eu não tive regularidade, né? Enfim, teve épocas boas, conseguia vender mais, participar de alguns eventos, tudo, mas era uma atividade muito irregular. Mas, de qualquer forma, foi a minha atividade que eu fiquei mais tempo, porque também ela tem esse compromisso sempre de ir num local, um ambiente um tanto de estresse, né? A questão publicitária, né? Parece que é uma das profissões assim, onde existe mais um nível alto de estresse, uma das maiores, né? Outra também acho que é professor, policial militar, né? Por exemplo, né? São profissões que há muito estresse, né?
Então eu preferia ficar um pouco nessa atividade, né? E também sempre tive uma vida simples, né? Solteiro, né, tal. Mas enfim, então eu estive em Brasília e voltei a trabalhar com em estúdio de artes gráficas, né? Fiquei lá alguns meses, né? Mas aí depois eu comecei a expor também, né? Participei de certames lá em Brasília, lá no Parque Shopping, tinha um certame que chamava 90 horas de pintura contemporânea, é muito interessante, viu? Tinha patrocínios bons de Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? E lá é um certame que se realizava no Parque Shopping durante uma semana, durante 90 horas, né? Faziam seleção de 20 artistas, e cada qual apresentava um projeto, né? E tinha premiações de participação e também o primeiro colocado tinha uma viagem até para a Europa, né? Era patrocinado pelo um jornal local e também eu acho que um galerista, um marchand de artes, né? Eu participei em 3 certames, 89, 90 e 91, em Brasília. Então foi um lugar que eu participei muito, né? De exposições, Memorial JK, por exemplo, peguei um período de férias, né? 1990, teve muito turistas, né? Foi a exposição que eu tive mais visitantes, né? Meu trabalho também mudou muito, né? A linha, né? Existia um pouco assim, uma linha talvez um pouco mais ecológica, surrealista, depois partir para geométrica, abstrata, né? Então, ela mudou muito, né? Mas enfim, então quando eu fiquei em Brasília, é um lugar considerado assim, místico, tem muitas seitas, né? Eu, Quando eu fiz o trajeto de Campinas a Brasília, eu levei só um livro da Ordem do Grau, porque eu levei uma mochila, enfim, me preparei para passar, sei lá, pelo menos uma semana lá, né, em Brasília. Não contava que iria arrumar um emprego, ia ficar mais tempo, né? Simplesmente tive a vontade de vou retornar para lá e, e ver o que ia dar, queria conhecer. Então eu logo, acho que 2 dias consegui um trabalho, fiquei lá uns 4 meses trabalhando, assim, não, acho que uns 6 meses, assim, com artes gráficas e agência de propaganda, mas depois comecei a trabalhar com artes plásticas. Eu terminei de ler esse livro, né? A Verdade sobre os Incas. É um dos livros de José Luiz Gonçalves que eu estava lendo. Depois terminei de ler e conheci também a cultura racional. É uma espécie de seita lá. Pessoal muito espontâneo, né? Eu acabei, naquela época, gostando assim do que eles falavam. Pessoal muito... Tinha uma banda de música, enfim. Eles viajavam muito para diversas regiões do Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, né? Que tinha a sede lá da cultura racional. Eu estive lá no Rio de Janeiro, passei um período também na Fazenda Nacional, que fica na área rural de Nova Iguaçu. Depois Nova Iguaçu separou também com Belfort Roxo, né? Mas Vila de Cava, enfim, estive lá algumas vezes. Enfim, mas eu fiquei, por causa da distância com relação a Campinas, praticamente não ia lá em Campinas novamente, na casa dos meus pais. Tinha meus pais e minha irmã, né? Eu também queria ficar um pouco distante de família, queria uma vivência diferente, né? E eu consegui isso, acabei ficando 2 anos em Brasília, 2 anos e pouco. Nesse período eu fiquei também uns 3 meses lá nessa fazenda racional, lá em Nova Iguaçu.
Lá tinha gráfica, tinha sempre uma atividade. A pessoa, porque também eu gostava lá de estudar, enfim, ler os livros e também fazer alguma atividade lá, né? E tinha gráfica, tinha uma fazenda também, tinha alguma coisa assim de produção agrícola, então de animais, né? Muito bacana, foi muito bacana a experiência. Aí eu retornei para Brasília e inclusive nessa cultura nacional tinha uma moradora, né? Que, que falou que ela lia os livros do Graal, né? Então ela agora fez um comentário, ela falou assim, olha, eu acho que o seu caminho é a mensagem do Graal, né? Não é essa a cultura racional, não, né? Então ela falou que ela também morava lá, tal, mas ela era de Anápolis, enfim. Ela parece que era uma costureira muito talentosa, tal. Ela também foi procurar outros caminhos, tal. Ela contou um pouco a história dela, né? Casou muito nova, teve filhos, mas depois separou e foi lá passar um período lá na cultura regional. Mas ela parece que também não. Ela não. Já estava se afastado assim com o fundamento, né, daquela, daquela literatura, né, da cultura racional, né. Ele foi o fundador, né, Manuel Jacinto Coelho. É uma linha assim que tende assim para é uma mistura assim de ufologia, vamos dizer assim, uma espécie de uma mistura entre ufologia, é, espírita, né, assim a linha espírita e um tanto umbandista também, que fala de seres da natureza, fala de escovadores, é uma certa mistura, né? Mas depois eu cheguei à conclusão que não era por aí, né? Que era um ensinamento. Mas valeu como experiência, né? Vivência. Aí eu comecei, essa leitura lá, ela até me mostrou novamente a mensagem do Graal, né? Aí eu li novamente, né? Porque fazia quanto? Uns 2 anos, quase, né? Que eu não tinha mais contato com a mensagem do Graal. Eu me lembro que nesse período de 2 anos que eu morei em Brasília, só uma vez que eu retornei para casa dos meus pais para votar